Por falar em Cruzeiro, protesto na telinha. Pugão, o que aconteceu? Me explica o que é isso e onde foi isso. Leopoldo Siqueira, antes de mais nada, dar os parabéns para o torcedor. Válido demais esse protesto. Defendo muito mesmo o protesto. Democrático. E tá aí o nome de algumas pessoas que a torcida do Cruzeiro não concorda com ainda permanecerem no quadro de conselheiros do clube. Pessoas que lesaram o clube. Estão aí, sim, nessas faixas aí. Tem, inclusive, o nome do ex-presidente Wagner Pires de Sá ali, do senhor Sérgio Nonato, dessa turma toda aí. E a torcida tem todo o direito de protestar. Quando eu falei, por exemplo, que eu tinha dó dos hamster, é porque eu não tenho dó de nenhum desses rostos que estão aí nesse varalzinho, viu? Parabéns ao torcedor cruzeirense. Temos que pedir, sim, a saída dessas pessoas, que foram pessoas que não corroboraram e não correspondem com o valor e o sentimento da torcida do Cruzeiro com o nosso clube. Isso aí foi na frente da sede do Barro Preto, né, o Leopoldo Siqueira, do clube, na verdade, desculpa, Clube Social do Barro Preto, o Parque Esportivo ali, onde antigamente era o nosso estádio Juscelino Kubitschek, que, sinceramente, não merece ter essas pessoas dentro do seu quadro e de hall de conselheiros ainda, Leopoldo Siqueira. Pedrosa e outras pessoas. Pedrosa foi ainda da Chapa União, né? Da Chapa União. Do Eles se time do dividiram, né? A Chapa União se presidente do dividiu. conselho, né, o Pedrosa? Foi. Era presidente do conselho, se não me engano, acho que do conselho fiscal, inclusive, quando teve aquelas contas que estavam para ser aprovadas. Isso. E aí, ao invés de abrir para a torcida e explicar o que estava acontecendo, não. Foi lá e aprovou as contas, avalizou. Então, tem sim que estar aí, a torcida tem o direito de se manifestar. O Sérgio Nonato, diretor-geral, mas é aquele que passou antes. O Armando. Quem é esse Armando? Ah, não, o Armando faz parte do conselho do Cruzeiro, né? Conselho, essa turma conselho, toda está aí. conselho. Beneci, Queiroz, supervisor. por aí vai. Fernando Por que ele está aí Torquete. nesse varal aí? Olha, Leopoldo, a torcida do Cruzeiro tem, né, esse tipo de sentimento pelo Beneci, porque o Beneci, meu amigo, tá lá dentro, ninguém justifica o porquê de estar ali. Né? E ninguém consegue tirar o cara de dentro do Cruzeiro, da Toca da Raposa e trabalha. Inclusive foi falado o seguinte, não vai mais trabalhar com a diretoria de futebol, não vai mais trabalhar ali. Toda vez que você vê alguma coisa relacionada ao futebol, tá lá o Beneci Queiroz. E eu recomendo, Leopoldo, separar esses ratinhos aqui, porque senão amanhã já tá o dobro de rato aqui. Isso não é ratinho, isso é hamster. Meu filho, Leopoldo, esse bicho tem um sangue quente. Amanhã tá o dobro. Gente, e com certeza foram muito bem tratados depois desses bichinhos. Podem ficar tranquilos, não tem por que questionar. Quando eu falei que eu tinha dó dos bichos, é apenas para fazer menção e colocar mais um peso em cima da opinião em relação às pessoas que estão nesse E varal. os bichinhos são inocentes, né? É complicado para associar a imagem dos caras aos bichinhos. Deixa os bichinhos. Só dos bichinhos que tá aí. O resto, meu amigo, é digno de todas as críticas que estão aí. Pois bem, é uma manifestação para lá de pacífica, dentro dos moldes atuais, né, que não tem aglomeração, não é? É claro que a gente tem que observar aqui que existe investigação, Claro. existe inquérito, e depois vai existir a atuação da justiça. Ninguém aqui do Alterosport, é óbvio, está condenando nenhum desses que a torcida está colocando aqui. Nós estamos repercutindo a manifestação. E o que eu posso falar como torcedor é que eu não concordo com essas figuras dentro do Conselho Deliberativo do clube. E eu tenho direito a essa opinião. A minha opinião é que eu não concordo com vocês ainda fazerem parte do quadro de conselheiros do clube, das pessoas que estão lá. Pois bem, foi protocolado, então, um documento de 52 páginas, diretamente ao presidente do Conselho do Cruzeiro, Conselho Deliberativo, o senhor Nagílio Geraldo Simões, pedindo o impeachment do atual presidente do clube, Sérgio Santos Rodrigues. Esse documento é assinado por João Paulo Ferreira Campos Viana, Marcos Eustáquio Fonseca e também por Sérgio Santos Rodrigues. Não, Perdão. manejado contra... O Sérgio Santos Rodrigues é o presidente. Marcos Eustáquio Fonseca, João Paulo Ferreira e Fábio Alexandre fazem a assinatura desse documento pedindo o impeachment do presidente atual. Hugão, tem pega esse pedido junto ao Conselho? Olha, Leopoldo Siqueira, muito me preocupa a administração, sim, do Sérgio Santos Rodrigues, né? A minha grande preocupação é a seguinte, sai Sérgio Santos Rodrigues, quem assume? Aí me explicaram que o Najib assumiria e teria que colocar eleições dali a 30 dias, né, para poder correr isso tudo que estava acontecendo. A minha grande preocupação, quem é elegível hoje dentro do Conselho? Quem o Conselho hoje entende ser a pessoa ideal? Hugão, você é a favor da saída do presidente Sérgio Santos Rodrigues? Sou a favor, mas eu sou a favor dentro de um contexto em que a diretoria, o Conselho do Cruzeiro, ele tem que ser totalmente remanejado. Acho que tem muitos conselheiros lá,
São famílias que dominam durante muitos anos e tal. Então, eu acho que precisa primeiro sentar e analisar qual é todo o quadro. Então, para mim, o correto seria Ministério Público no Cruzeiro, e aí você implode o conselho, coloca o número mínimo de conselheiros, pessoas que realmente representem o torcedor. Porque da forma que é hoje, você sai Sérgio Santos Rodrigues. Qual é a maioria do conselho? Quem que esses conselheiros que elegeram o Sérgio Santos Rodrigues, elegeram o Wagner Pires de Sá, vai eleger como presidente? Então, a minha preocupação é dentro de todo um contexto e não apenas se sim ou se não. Pois bem, exato. Você está avançando no probabilidade de um impeachment. Quem poderá ser e tal? O que a gente precisa debater aqui rapidamente, com objetividade para o telespectador, sobretudo para o torcedor celeste. Está dizendo aqui, o artigo, né, do Estatuto compete ao Conselho Deliberativo, em grau de recurso, conhecer e julgar os atos do presidente. Que atos do presidente Sérgio Santos Rodrigues, a essa altura, definiriam como passíveis de um impeachment? Que atos? Eu acho que a má gestão, principalmente, e os riscos que nós temos dentro dela. A gente entende que tudo que acontece hoje, de fato, não é 100% de responsabilidade do presidente Sérgio Santos Rodrigues. Mas, meu amigo, o tanto de contratação que chega, o tanto de acordo que está deixando de ser feito, afastamentos de principais investidores do clube, e isso realmente me deixa muito preocupado. Mas, repito, eu analiso todo o contexto. Gão, você é a favor da saída? Sim, sou a favor da saída. Mas eu tenho que analisar todo um contexto, ao invés de apenas de, sai agora. E aí, meu amigo, quem vai assumir? Eu ainda continuo questionando, Gão, se a essa altura a família Celeste não poderia realmente, com sinceridade, com profundidade, se unir. Entendeu? E Leopoldo, um pitaco. Porque o clube, olha só, antes do pitaco, o clube, põe a classificação, por gentileza, no telão. O clube vive essa crise política e financeira e o time vive essa crise técnica. Está na Série B. Eu acho que desse jeito não dá para continuar um time vencedor como esse. Mais do que qualquer decisão em gestão, eu acho que o que pesa na opinião sobre a gestão é a tabela de campeonato. Futebol se resume à tabela de campeonato. Eu acho que se tivesse ali pela 7ª posição, o Sérgio não viveria uma pressão tão grande. Talvez viveria, principalmente porque permaneceu na Série B. No ano passado, por exemplo, Leopoldo Siqueira, bem rapidinho, eu acho que a grande ideia era o seguinte, cara, vamos fazer tudo que a torcida está querendo, ou pelo menos dar aquela empurradinha, que aí quando tiver o acesso, acabam-se as cobranças. Não teve o acesso, o estatuto não caminhou, expulsão dos conselheiros não caminhou, então a pressão continuaria da mesma forma. Como a bancada é democrática, eu vou dar voz, se quiser se manifestar, ao Ronaldo Luiz, que é um ex-jogador de grande valor, né, campeão por onde passou, inclusive conhece bem o Cruzeiro também, né, Ronaldo? Verdade, Léo. Conheço bem o Cruzeiro. Tive o privilégio de jogar lá por 7 meses, no ano de 96, né? Aliás, uma passagem muito vitoriosa também, apesar do pouco tempo. Só para poder falar com relação ao Beneci Queiroz, eu conheço o Beneci Queiroz desde quando ele era supervisor no América, uma pessoa de uma competência muito grande, sem dúvida nenhuma. Porém, Léo, a questão é o seguinte: como o Fael falou, o futebol, sem dúvida nenhuma, ele é movido através de resultados. Infelizmente, nós moramos no Brasil e sabemos como é a cultura. Talvez se o time tivesse uma posição um pouco melhor, a pressão seria um pouco menor também. Porque o Cruzeiro, como ele está numa posição que não é uma posição onde o Cruzeiro deveria estar, né? A gente sem querer colocar aqui agora essa questão de clubista, vamos dizer assim, né? De clubismo. O Cruzeiro realmente não merece estar na 14ª posição dentro de uma competição que é a Série B. Então, nós vamos falar o seguinte, Léo, seria importante o Cruzeiro melhorar a sua posição na tabela para que pudesse também amenizar um pouco o presidente. Mas como o negócio está muito ruim em cima, embaixo acaba respingando, sem dúvida nenhuma, Léo. Correto, Ronaldo. Eu falar, né, com o Lauro Lopes, ao vivo novamente aqui, informações celestes, tanto dentro quanto fora de campo. Tem novidade, não é isso, Lauro? Tem. Peraí que eu vou tomar só meu remédio ali para acalmar o coração, Lauro. Porque hoje eu sei que o negócio tá difícil. Fica tranquilo, Gão. Fica assim, não. Tem sim, Léo. Informações tanto dentro das 4 linhas como dos bastidores. Começando dentro de campo, né? O Cruzeiro perdeu o principal goleiro reserva. Desde que o Lucas França foi para o Guarani, né, emprestado, o Vitor Eudes vinha sendo o principal substituto do Fábio. Mas o Vitor Eudes, ele rescindiu o contrato com o Cruzeiro, está a caminho do Marítimo de Portugal. O Cruzeiro não vai receber nenhum valor por essa negociação, já que o atleta abriu mão dos valores que tinha a receber. Salários atrasados e outras questões. O Cruzeiro mantém 30% dos direitos econômicos em caso de uma futura negociação. Agora falando sobre o time que vai enfrentar o Avaí no fim de semana.
treinou hoje pela manhã, o Moza já começa a definir essa equipe e o time deve ter mudança em todos os setores. Na zaga, o Ramon está lesionado, então está fora. O Rômulo volta a ficar à disposição, aí pode ganhar uma nova oportunidade. E no ataque, o Wellington Nem e o Marcelo Moreno brigam por uma vaga nesse setor ofensivo do Cruzeiro. Quem está garantido é o lateral esquerdo, Jean Vitor. Ele foi titular nas 2 últimas partidas e falou sobre esse momento que vive no Cruzeiro e sobre os próximos jogos da equipe na competição. Vamos ouvi-lo. Estou muito feliz, né, com a oportunidade. Já venho de 2 jogos aí como titular. E desde que eu cheguei, eu venho falando que sou mais um que vim para ajudar, para estar ajudando o clube, ajudando meus companheiros e nada mais com o trabalho realizado no dia a dia para a gente ir conquistando esse espaço. Primeira semana cheia de trabalho, então a gente usa aí para ajustar detalhes físicos, técnicos, táticos, então é de suma importância, né, ter esse tempo, um calendário tão corrido, tão cheio como esse nosso. A gente aí fica feliz com essa semana cheia de trabalho para fazer todos os ajustes necessários. Bom, antes do Gão comentar, você trouxe um pacotão de informações do time muito bom aqui, viu, Lauro? Você vai trazer informações agora de bastidores, algo que vem de Brasília, mas não é ruim, né? Não, aí não é ruim. Uma boa notícia para o Gão, né? A gente tem que saber como o Cruzeiro vai se portar diante de tudo isso. Ontem foi a... Fala, Léo. Daqui a pouquinho, então, você traz a informação. Ah, tá, ok. Tá? Começando pelo que o Lauro falou, da rescisão do Vitor Oreiros. Tá. Você gostou ou não teve jeito de não gostar ou de gostar, é assim mesmo? E Não teve jeito de gostar ou desgostar. Vitor Eudes, amigo pessoal, cara que eu gosto demais, uma enorme admiração, mostra carinho e respeito pelo Cruzeiro, pela forma como sai, abrindo mão de tudo aquilo que tinha direito e ainda mantendo 30% do Cruzeiro. Ponto de preocupação em relação a isso. Leopoldo Siqueira, salários atrasados, direitos trabalhistas também atrasados, como fundo de garantia, INSS, essas coisas todas, atrasados. E dependendo do tempo que você estiver com isso em atraso, o camarada já pode sair e ser liberado para qualquer outro time. O que me preocupa é essa condição de negociação com bons valores que o Cruzeiro tem. E a informação que eu tenho da base é a seguinte: muita gente está vindo para o Cruzeiro porque entende que dentro da crise pode ser a grande oportunidade de garotos que antes não tinham outras chances para poder se revelar e mostrar trabalho e futebol para ajudar o Cruzeiro, inclusive nas categorias de base. Mas aí vem a minha preocupação. Você revela um jogador desse, você está com base salarial atrasada, você está com direitos trabalhistas atrasados. Na hora de você vender esse jogador, ele pode sair de graça para outro time. Então, por isso é válido o protesto em relação ao presidente Sérgio Santos Rodrigues. E ao Vitor Eudes, muito obrigado, meu irmão. Você sabe que eu tenho um carinho enorme por você, somos amigos de longa data. Um abraço para você, vai com Deus. E se Deus quiser, um dia você volta para ser ainda um dos grandes goleiros da história do Cruzeiro, eu tenho certeza disso. Vai brilhar, irmão. E o Jean Vitor, que acabou de falar ali, você Bom gosta lateral desse jogador? Apesar do Paraná ter caído para a Série C, era um jogador que a gente vinha observando e estava sempre na minha lista de bons jogadores. E aí ele fez um campeonato carioca pelo Boa Vista, um baita de um campeonato, deu assistência, fez gol. É um cara que atua tanto no setor defensivo quanto no último espaço de campo, dando profundidade e encontrando os companheiros. Ele corrigiu aquele lateral esquerdo, aquela parte ali daquela ala esquerda do Cruzeiro, e eu tenho boas expectativas em cima do Jean Vitor. Ok, agora sim, Lauro, então, pedindo passagem para a informação que vem de Brasília e repito, não é ruim não. Não é ruim não. Como eu disse, depende como o Cruzeiro vai trabalhar isso daqui para frente, né, Léo? Ontem a Câmara dos Deputados, lá em Brasília, aprovou o projeto de clube-empresa. A gente chama de clube-empresa porque é a forma popular de tratar essa situação, mas é a sociedade anônima do futebol. Esse projeto já passou pelo Senado, depende agora apenas da aprovação do presidente, da sanção do presidente Jair Bolsonaro. O que deve acontecer, já que o projeto vem da base aliada do governo. O Cruzeiro nos bastidores, Léo, já está trabalhando para conseguir investidores. E aí é possível, por exemplo, só para explicar um pouco para o nosso telespectador, para o torcedor cruzeirense, separar a empresa que pode administrar o Cruzeiro, o clube, o futebol, das dívidas civis e trabalhistas.
Como isso acontece? Parte do lucro, né, que essa sociedade anônima conseguiria, que seria repassado para o clube, seria destinado, desta parte, para credores. Então, é um processo longo aí, né, que o Cruzeiro tem que passar por isso. No início de agosto já tem a votação do Conselho Deliberativo do clube para aprovar ou não esse andamento do projeto Clube Empresa. Mas como toda negociação, todo novo modelo, Léo, exige muita organização. E essa é a pergunta que eu quero deixar para o Gão. O Cruzeiro hoje está organizado para virar um clube empresa? O clube em si, não, Lauro. Gestão também não. Conselho Deliberativo, muito menos. Mas existem pessoas que eu acho que têm capacidade de pegar o clube empresa e fazer com que a coisa funcione, né? Aí fica todo aquele critério do seguinte, né? Qual vai ser o percentual em que o Conselho do Cruzeiro, enquanto clube, vai poder opinar ou mandar dentro da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol? Essa que é a minha grande preocupação. E a pessoa que vai pegar para gerir? Essa pessoa ela vai ter autonomia total? Ela vai conseguir resolver os problemas? Ela vai conseguir, de repente, dirigir a coisa de modo que o Conselho não vá, de repente, embargar ou vá tomar decisões que não corroborem com o entendimento ou o sentimento da grande torcida do Cruzeiro? Ou eles vão fazer o seguinte, são sempre o que a gente pensa, é o que a gente acha, o clube é nosso e ponto final. Porque na hora de você investir, você procura o torcedor, que dá inclusive a intenção de mercado, o valor do clube, inclusive, dentro de uma procura de patrocínio e tudo mais, também tem muito a ver com a capacidade e o número de torcedores que torcem para o clube, né? Mas na hora de repente, tomar as decisões, é um grupinho fechado, um grupinho de uma panelinha de famílias que dominam durante muitos anos. Ou seja, o clube empresa é a solução? Concordo, é a solução. Quem vai gerir? E como é a forma que vai gerir, eu espero que não seja na mão das pessoas que hoje estão no Cruzeiro. No futebol brasileiro, de uma maneira geral, já é preocupante, né? Muito. Nós somos desorganizados de forma natural. Já vi isso a CBF. Agora existem algumas obrigações que se devem cumprir, que eu estou duvidando demais que o clube brasileiro vai seguir isso à risca. E depois, como seriam as punições? Botafogo, Cruzeiro, clubes desorganizados na sua estrutura, eu duvido demais que vão seguir. E tem uma cláusula, tem um pontinho lá que eu achei interessante. Quando se tem dívidas com pessoas físicas, isso pode ser convertido em percentuais dessas futuras ações do clube. Ou seja, os principais investidores aí de Atlético, Cruzeiro, podem realmente aí, como o Menin mesmo falou, se tornar clube empresa, eu vou ser um dos grandes investidores do clube. Então eles podem realmente pegar uma fatia desse clube. No caso do Atlético, gente, no caso do Atlético não dá para comparar com a crise cruzeirense, com essa dívida cruzeirense, com as pessoas que estavam no Cruzeiro no passado, a gente sabe quem são do passado. No Galo são empresários de sucesso, empresas que já estão na Bolsa, empresas de sucesso, MRV, Banco Inter, BMG, então são cases diferentes, por isso eu tenho uma expectativa que pode ser diferente aqui. Pois bem, você pode conferir, inclusive, mais informações no superesportes.com.br. Tem lá uma fala do presidente Sérgio Santos Rodrigues sobre o Clube Empresa. Tem a lei do mandante também, que é um absurdo, Leopoldo Siqueira, se negociar de forma individual e não coletiva. E fala nessa matéria Super Esporte, né, Lauro? Fala inclusive dessa coisa de propostas, de ideias, de sondagens, de informações ou de especulações de fundos de 500 milhões, enfim. A torcida celeste já começa a sonhar com o dinheiro que pode vir. Só para poder colocar um ponto, gente... sobre o clube empresa, há a possibilidade, por exemplo, de você fazer uma recuperação judicial sem haver o descenso de séries também. Então isso ajudaria muito os clubes do Brasil, porque a gente sabe que, por exemplo, de Atlético, Cruzeiro, Vasco, Botafogo, todo mundo deve. Então é uma chance também de ter um ponto de partida, mas a preocupação é de quem vai gerir isso nesse ponto de partida. Fechou a conta assim, Lauro? Isso, essa recuperação judicial a que o Gão se refere, né, ela inicialmente é válida por 180 dias. Então, existem vários critérios, o Fael citou bem também, critérios tributários. Então, assim, é a salvação? Mas é preciso muita organização para conseguir colocar um projeto da forma certa. E aí, para, de fato, conseguir salvar o time, né, Léo? No início estaria isento dos 5% da venda de atletas, percentual de venda de atletas. São vários critérios. Hoje tem pouco ativo para negociação, mas depois voltaria a tributação com 4%. E 180 dias é o tempo que você tem, de repente, de não ter suas contas bloqueadas e cumprir com todos os compromissos que você tem, como parcelamento de dívidas, salário de funcionário, seria realmente muito plausível para o Cruzeiro. Repito, preocupação é quem vai gerir isso. Analisado assim, esmiuçado assim, é realmente uma boa notícia para a nação celeste, que as coisas se encaminhem bem. E
Lá em Tabacuri tem algum clube